Olá pessoal, boa noite a todos. Pontualmente 19 horas, dia 20 de abril de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Esperar o pessoal entrar e meu amigo Otávio Calvet também pedir para entrar. Mais uma vez, gratidão, né? Uma honra e uma satisfação podermos nos encontrar aqui e conversarmos sobre os diversos reflexos trabalhistas dessa pandemia do coronavírus Covid-19, que vem trazendo reflexos em todas as áreas da sociedade, não só do direito, mas também fora do direito, mas especialmente aqui nesse momento vamos conversar sobre reflexos jurídico-trabalhistas ou justrabalhistas aí da pandemia do Covid-19. Esperar meu amigo Otávio Calvet solicitar aqui para entrar. Raquel, boa noite. Camila, boa noite. Selma, advogada, também boa noite. Geomir, esperar o pessoal entrar. Giovana, saudades. Espero que a gente consiga voltar com as nossas aulas presenciais. Maravilha, Laís Varjão. A cada piscada, uma nova MP. Antes de dormir, na hora de acordar, sempre recomendo dar uma olhada. E hoje tivemos uma MP que revoga MP, né? O contrato verde e amarelo foi pro limbo, né? Mas em breve teremos uma nova medida provisória. Podem colocar cidade, estado, vão bombar no like aqui. Sara de Jundiaí presente, boa noite. André Luiz, mestre Leone, tamo junto, boa noite. Melhor professor, imagina, obrigado. Rafaela Taíde, Maiara, boa noite. Bru, boa noite, professor, boa noite. Bruno, tamo junto. Ana Carolina Coelho, André Luiz, Rio de Janeiro, fala sobre a revogação do MP, vamos bater um papo, vamos falar sobre isso também. Mária Amaral, também advogada do escritório, a gente agradece o carinho. Professor Álvaro Costa, boa noite, boa noite. Lorena São Paulo, Silmara de Varginha, olha só, pode colocar aqui cidade e estado, vamos bombar aqui no like, vamos deixar a nossa live Parauapebas, Pará, Itápolis, Giovana Cuiabá, Andréa Brasília, Distrito Federal, boa noite professora Dani, Sacramento, Minas Gerais, olha só. Vamos ver se meu amigo Otávio Calvet já pediu aqui. Aqui, vamos lá, só esperando aqui. Opa, a live com Marquinhos na quarta-feira, toda quarta-feira à noite, live com Marquinhos, estaremos lá, Luciana, Vila Velha, sou seu aluno da pós, tamo junto, boa noite. Só esperando aqui o Otávio Calvet, né? Deixa eu ver se ele já pediu aqui. Ainda não. Vamos lá, vamos ver se ele tá aqui. Opa. Ou agora sim. Agora ele vai entrar. Já tá autorizando aqui. Acho que agora vai dar certo. Maravilha. Guarulhos, São Paulo. Aê! Aê, maravilha. Grande Otávio Tudo bem? Calvet. Dá um salve pro pessoal, tava só fazendo uma introdução, né? Boa noite, pessoal. Eu quero fazer também a abertura. Tudo tranquilo? Prazer estar aqui com o Leone, esse talento aí, saudade dos bons tempos da gente lá em São Paulo, né? Maravilha. Um prazer estar aqui, Leone. Obrigado aí pelo convite. Vamos ver se a gente contribui aí um pouquinho para o debate. Vamos lá. Olha, professor Otávio, vou chamar de Otávio, né, para deixar pelo amor de Deus, informal, mas para mim eu quero a todos que nos acompanham aí e dizer, e falo isso com muita honra, muita alegria, e eu falo que a gente tem que ter gratidão na vida, né? Eu fico até um pouco emocionado porque eu acho que a gente tem que nunca esquecer das pessoas que abriram portas pra gente, né? Então, e o Otávio foi um deles, né? O Otávio foi ele que abriu as portas do Núcleo Trabalhista Calvet, né? Foi ali que eu... E posso falar, para todos que nos acompanham, eu fui aluno, né, do Otávio quando eu cheguei na prova de sentença em Minas Gerais, né? Isso era em 2004. Aí, por meio ponto, eu não passei por oral. Faz parte da vida, né? Mas hoje, graças a Deus, sou realizado como advogado. Mas fui seu aluno e eu lembro... Estava até lembrando hoje de como tudo começou lá no Núcleo Trabalhista Calvet. Eu lembro que era uma segunda-feira. E aí, eram umas 4h30 da tarde, toca o telefone, o Otávio. Olha, Leandro, tem uma aula para ser ministrada em São Paulo, na pós-graduação. Não tem... Meu Deus do céu. E na época, eu com aula agendada ainda no Roportela, olha só. E aí eu lembro até do tema. Era institutos, instituições do processo civil e seus reflexos no processo de trabalho. 2 horas antes da aula,
pega ou não pega? Eu lembro que eu desliguei o telefone, eu lembro que eu liguei para o meu esposo e falei, amor, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Mas eu lembro que eu dei essa aula e dali tudo começou. Então, gratidão mesmo, né? Além de eu Isso aí, ter né? grande admiração, né? Eu te acho um monstro da área trabalhista em termos de conhecimento técnico, científico. Fizemos mestrado, doutorado na PUC, né? Isso. Então, além da admiração, eu sou eternamente grato. Então, eu tenho muita gratidão por quem me abriu as portas. Isso eu jamais vou esquecer. Então, para mim, eu fico até um pouco emocionado, porque se hoje eu cheguei onde eu cheguei, com certeza você teve grande contribuição. Poxa, Então, é uma que honra muito bom. grande. Que bom, Leone. Você sempre foi aquele aluno que a gente via que ia superar o mestre rápido. E eu fico muito feliz de ter Imagina, ajudado pelo amor de Deus. e ver a sua carreira sempre boa, sempre fluindo, sempre de sucesso. Você merece tudo que... Porque você é daqueles que faz acontecer, né? Você vai lá, você estuda, você fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, você advoga, você dá aula. E a gente sabe que são poucos, né, que tem esse pique e mantém o nível dado. E estou sempre à disposição. Estamos aí. Vamos Pode, lá. Calvin. Então, vamos começar o nosso debate jurídico. Feita a introdução, bastante gente está acompanhando, eu fico muito Uhum, feliz. E eu acho que, se você quiser falar disso ou não, a gente tivemos hoje, né, a uhum, medida provisória que revogou a medida provisória, né, o contrato Linha uhum. Amarela, embora isso já estava anunciado. O que você acha, Calvin? Que vai vir uma nova? Vai vir nessa linha mais atualizada com a pandemia ou naquela linha flexibilizadora? O que você acha? Qual que seria o perfil, você acha, que da nova MP que vai vir? Eu acho assim, eu acho que a notícia de bastidor que eu tenho, as fofocas jurídicas, né, é, é de que virá uma nova MP mais dentro do contexto da pandemia, né? Mais dentro do contexto de criar uma situação para esse momento emergencial, né? Porque eu acho que realmente assim, depois da pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar o mercado de trabalho, né? Eu acho até que seria, né, não é nem interessante agora pensar em medidas, né, dentro da visão tradicional do que a gente tinha no mercado. Acho que realmente agora nós temos que esperar, enfrentar o momento e depois é uma nova história, né? Eu também acho que ela vai vir, faz mais sentido ela vir agora atualizada, né? Ela vir Uhum, na linha do que está acontecendo uhum, da pandemia com diversos uhum. reflexos, né? Eu acho que a notícia que eu tive vai ser por aí. Eu acho que vai ser por aí. Aí estão perguntando até, tadinho, dá até dó, né, cara? Assim, a segunda fase do OAB, se vai ser adiado ou não. Depois de entender esse mérito, que à noite, 10 da noite, ainda tem uma outra live, aí com o pessoal Uau, da segunda fase do OAB, aí sozinho com eles, maravilha. aí Uhum, falando. Então, bem, vamos falar um pouquinho da decisão do Supremo, que eu acho que ainda é o assunto que, né, de sexta, como saiu sexta-feira à noite, eu vi que também você fez uma live com um uhum, grande jurista lá, o pessoal do SERS, né? E aqui a gente uhum. está em terreno livre, aqui a gente está falando realmente da Verdade. nossa live. Mas o que você achou dessa decisão? É óbvio que hoje se fala muito, né? Eu queria te ouvir porque talvez foi com você e depois do mestrado e doutorado que eu vi que eu aprendia dessa nova roupagem de hermenêutico exegese, né? Então, uma visão um Uhum, pouco mais ampla, com direito comparado e tudo mais. uhum, Hoje se fala de um tal de um direito emergencial em que os alicerces, quer dizer, as vigas mestras, elas poderiam ser flexibilizadas ou ponderadas ou uhum, dadas com bom senso. Para mim fica um pouco mais fácil, porque além de professor eu sou advogado. Então, lógico que uhum, isso vai gerar milhares de ações, né? uhum, É lógico que não é momento agora de fazer piada de forma nenhuma, mas que o coronavírus ele deu uma movimentada na área trabalhista, isso é uhum, inegável, né? E vai uhum, depender, lógico, para quem eu tô. Hoje mesmo eu estava atendendo agora uma empresa e na sequência um reclamante. Quer dizer, a gente tem que pensar no direito dos dois uhum. lados. Mas, assim, como magistrado, quer dizer, o magistrado ele tem autorização de aplicar esse tal desse direito emergencial, né, ser hermenêutico exegese? Juro que eu queria ouvir a sua opinião como jurista, como estudioso, né? E juiz, especialmente. Eu acho assim, ó, eu acho que essa decisão do Supremo, ela foi assim mais do que resolver o problema específico, né, da liminar do Lewandowski, ela deu vários recados, né? Primeiro recado foi esse, assim, de que o Supremo tende a se inclinar por aquela ideia do artigo do Gilmar Mendes, que ele publicou no Conjur, né, de jurisprudência de crise, de aceitar uma flexibilização maior para enfrentar esses momentos emergenciais.
Você vê que vários votos falaram muito em realismo, em consequencialismo, em pragmatismo, né? E o artigo que eu escrevi lá no Conjur com o Antônio Carlos, Eu li. a gente foi nessa tecla também, né? Porque assim, o direito, acima de tudo, ele tem que resolver o problema fático, né? Ele não pode se afastar da realidade, do que a gente está vivenciando, né? E aí, nesse momento, a gente ficar pensando só na teoria perfeita, né? Numa utopia jurídica, os ideais e tal, e não resolver o problema, não adianta, né? E aí eu acho que isso para a área trabalhista, para além do que a gente está vivenciando, é uma lição que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. E nós, magistrados, eu acho que temos que refletir muito sobre isso, né? Sobre, primeiro, né? Cada decisão que nós proferimos, né, a gente não está só resolvendo o problema micro de um empregado ou de um empregador, né? A gente está fazendo uma pauta de condutas que afetam o desenvolvimento econômico, que afetam a saúde da empresa, que afetam a vida do ser humano trabalhador. Então, assim, as decisões da área trabalhista, a gente tem que refletir e ver que elas são assim, muito impactantes na sociedade. A responsabilidade do juiz de trabalho, me parece, ficou muito acentuada nesse momento, né? Porque dependendo da forma como a gente interpretar tudo isso, a gente vai destruir o programa do governo ou não. A verdade é essa. E aí o Barroso falou no voto dele uma coisa que eu achei importantíssima, que é a necessidade, nesse momento, de autocontenção do Poder Judiciário. Interessante. Né? Porque nós temos um jogo de xadrez de medidas para enfrentar a crise. Claro, é o papel do governante lá, né? O governo federal ele tem que sentar na mesa, ver o dinheiro que tem disponível e fazer toda uma amarração, né, para poder enfrentar em várias frentes a crise. E o Barroso também falou isso. Não é só uma questão jurídica, envolve questão de profissionais da área da economia, da área da saúde, enfim, são até a área penal, né? São vários temas que se interpenetram para eu criar essas medidas. Aí vai lá, um juiz do trabalho, e usando as palavras do Barroso, tira uma peça do jogo de xadrez sem rearrumar todo o tabuleiro, é um estrago inimaginável, entendeu? Então a gente tem que pensar muito nessa fala dele, sabe? De autocontenção, de responsabilidade, de consequencialismo, do que a nossa decisão vai levar, né? Então eu acho que vai ter um reflexo para além do momento de crise, eu acho. Eu acho que é um momento de reformulação, de pensamento mesmo, de toda uma justiça, da justiça do trabalho. Eu acredito nisso. Porque assim, Calvin, eu penso, né, assim, e é lógico, né, assim, como advogado a gente já está naturalmente alinhavando as ações e as estratégias, isso envolvendo tanto a parte administrativa quanto a parte judiciária. E realmente a responsabilidade do Poder Judiciário, ela já era enorme agora, então nem se fala, né, diante de todos esses argumentos. Eu recebi um texto, concordando ou não, mas o texto leva à reflexão do Mário Sérgio Cortella, né, e o texto falava, texto bem interessante, que hoje é momento de se atacar pedra em todo mundo, quer dizer, no Poder Executivo, Legislativo, no Poder Judiciário, nos médicos, nas autoridades. Eu acho que é um momento muito mais de união, de fraternidade, de solidariedade, de altruísmo. Voltou. Agora voltou. Ligaram no meio aqui. Aquela loucura. E se o direito, a gente aprende isso no primeiro ano da graduação, se o direito tem a sua missão, pelo menos tenta, regular a vida em sociedade, eu acho que realmente as decisões elas não podem se pautar na letra fria da lei, abrangendo a própria Constituição. Quer dizer, hoje uma análise, eu estou refletindo muito de sexta-feira para cá, o princípio da irredutibilidade salarial do artigo 7º, inciso 6 da Constituição, ele não pode ser analisado de maneira isolada. Só é possível a redução do salário por instrumento de negociação coletiva. Eu acho que a missão da justiça, do Poder Judiciário, é justamente muito maior em dar essa decisão pautada nesses diversos fatores. É lógico que eu recebi em vários grupos, também você deve estar em vários deles, mas isso
pode gerar uma insegurança jurídica, uma instabilidade, isso pode desestabilizar um Estado democrático de direito, aliado à crise política que nós estamos vivenciando, mas realmente, como que o juiz vai decidir de maneira diferente? Né? E eu falo como advogado, né? Eu acho que o advogado hoje ele tem que ter maturidade no seguinte sentido. Ganhar ou perder faz parte. Né? O mais importante é ele se deparar com uma decisão bem fundamentada, ainda que ele tenha perdido, sabe? Eu brinco até com meus alunos. Ele lê a decisão, ele não concorda, ele pode ter até vontade de falar o que ele quiser falar, mas ele fala, realmente é uma decisão bem fundamentada, bem estruturada, e, portanto, isso serviu para a construção da justiça, até porque também, quem estava esperando, né, Calvin, um momento desse, quem estava esperando uma situação dessa, pode falar o que quiser, mas é muito difícil, como se diz, acertar a mão num momento como esse. Acho que todo mundo está parando para pensar como que o direito ele sobrevive a isso, né? Lógico, a gente gosta muito de história, a gente pega a Segunda Guerra, a crise de 29 e outras pandemias, o direito ele é muito antigo, mas da nossa geração é a pior crise disparada da nossa geração. Então, eu acho que a gente precisa se unir para reconstruir o direito, ainda que vigas mestras sejam repensadas ou flexibilizadas. Eu acho que a missão da teoria geral do direito, agora da hermenêutica, ela acaba sendo fundamental, né? Ciências que a gente já aprende a dar valor na prática, com mestrado, com doutorado, com estudos mais avançados, né? Eu acho que o jurista hoje, pede-se muito mais do jurista hoje, talvez, do que se pedia 10, 15, 20 anos atrás, né? Eu estava até conversando isso hoje numa outra reunião virtual. Eu acho que o magistrado ele está precisando também ser avaliado em outras áreas de conhecimento, né? São tão interconectadas que é difícil você tomar uma decisão pensando só no jurídico. Como também é errado a preponderância do econômico sobre o jurídico. Também é errado. Mas, assim, as coisas estão interconectadas, né? Então, por exemplo, me perguntaram outro dia sobre essa discriminação de acordo individual para quem recebe até 3 salários mínimos, né? Negociação coletiva obrigatória para quem recebe mais até o teto lá e não tem nível superior. Enfim, isso é discriminação, é tratamento diferenciado. Eu falei, olha, né, ok, é um argumento, mas tem um outro ponto de vista. Vamos tentar entender qual foi a lógica, né? E a gente sabe, a lógica é que quem recebe até 3 salários mínimos, com o benefício emergencial e a redução de salários, praticamente não vai perder renda. Exatamente. Então, esse sujeito está mais protegido. Se ele está mais protegido, ele está protegido pelo Estado, né? Porque o Estado vai entrar com uma parte. E é outra coisa que está todo mundo esquecendo, né? E foi objeto lá do meu artigo, assim. Será que é realmente um conflito coletivo do trabalho que a gente está vivendo hoje, né? Porque, assim, negociação coletiva, ela sempre pressupôs, de um lado, o trabalhador, de outro lado, o empregador, e vocês se virem, né? Não é isso que está acontecendo. O governo está entrando nessa contrapartida, o governo está transferindo dinheiro público para manter a renda. Então é muito mais uma solução posta à mesa pelo governo e que as pessoas podem, de forma convergente, aderir, né? É diferente, não é uma luta de classes tradicional que gerou todo o direito do trabalho, a negociação coletiva e tal. E acho, assim, aproveitando a sua fala, que esse momento que a gente vai vivenciar do pós-pandemia, que vai ser um boom na justiça do trabalho, que a gente já está esperando isso, né? É um momento em que nós, atores dessa área, teremos que ter muita responsabilidade, da decisão do juiz à atuação do advogado, né? É um momento em que, primeiro, a gente tem que partir da presunção de boa-fé, né? Dos dois lados, assim. Por exemplo, o empregado ligou para a empresa está funcionando. O empregado liga e diz, estou espirrando, estou com sintomas, o que eu faço? Né? O que é presunção de boa-fé hoje e preservação da saúde? Meu amigo, fica em casa. Eu quero atestado médico. Eu tenho relatos aqui no Rio de Janeiro que as pessoas vão na UPA e os médicos mandam de volta, porque não tem como atender e não quer que fique ali exposto a quem já está contaminado, então volta para casa. Então, assim, e do lado do empregador a mesma coisa. Assim. Nenhum empregador, eu acho que pode estar imaginando nesse momento
de usar redução de salário ou suspensão do contrato para ter lucro, né? Nossa, lucro. Pelo Nesse amor de momento, Deus, né? pelo amor de Deus. Então, assim, acho que ambas as partes têm que baixar um pouco a guarda, né? Exato. Pensar na solidariedade, no momento que a gente está vivendo, presunção de boa-fé. E aí também eu defendo o seguinte: quem quebrar a boa-fé agora tem que ter uma resposta severa, né? Aí a gente tem que, e depois a gente cuida disso. Depois passar a pandemia, a gente vai pegando esses casos e resolve no caso concreto, né? Acho que é Sim. por aí. E se provando, no caso concreto, concordo. A Se presunção tem que provando. ser de boa-fé. É óbvio. Aqui, te dou um exemplo aqui de São Paulo, né? Te dou um exemplo do meu sogro, por exemplo. Assim, a gente já tem relato de empregado que pediu para ficar em casa por causa da doença e tudo mais. E final de semana já recebemos fotos, fazendo churrasco, se reunindo. Tá acontecendo baile funk aqui em São Paulo, tá, etc. Com concentração. Lógico, eu não vou Claro. generalizar de forma nenhuma. Mas você vê que a discussão ela é complexa, né? A gente precisa analisar de maneira macroscópica tudo isso, né? E eu acredito que a nossa responsabilidade realmente ela é muito grande. Por isso que essas lives elas estão sendo importantes, porque eu falo para mim, cada live ela faz a gente pensar, ela faz a gente refletir, e nunca a gente estava esperando, desde que tudo começou lá atrás, que a gente ia passar por isso e a reconstrução do direito. O que eu fico feliz só, Calvin, é o seguinte, e aí puxando para o nosso lado, que pelo menos eu espero que de todo esse momento para frente, que as pessoas aprendam a respeitar mais a área trabalhista, a justiça do trabalho, a advocacia trabalhista, que tudo gira em torno do trabalho humano. Quer dizer, a gente pode afirmar com toda certeza, depois da medicina e do ramo do direito, qual é o ramo do direito que está se discutindo tanto, não só no Brasil, no mundo, quanto o direito do trabalho. Quer dizer, então, as pessoas têm que entender a importância que tem o trabalho em suas múltiplas formas. Tudo bem, ele não pode, de repente, ficar igual ao que era antes. A gente estava até estudando intermediação de mão de obra por plataformas digitais, subordinação por algoritmo, gig economy, sharing economy, e por aí vai. Mas, ainda assim, tudo gira em torno do trabalho. Quer dizer, se a pessoa perde o seu emprego, como ela consegue sustentar a sua família, como está o trabalho informal, como as pessoas estão se virando. Então isso está chamando muita atenção no Rio de Janeiro, idem, porque São Paulo e Rio a gente tem dois grandes polos de muito trabalho, né? Então a gente está vendo como tudo isso tem impactos em tudo, né? E do lado do empregador, e eu deixo claro em toda a live, pode discordar, por favor, fica à vontade. Mas assim, é óbvio que a vida e a saúde das pessoas é o mais importante, assim, não se discute, são premissas mestras, vamos dizer assim. Mas também, entre aspas, é muito fácil falar fique em casa. Você entende? Assim que você tem um empresário, quanto ele investiu aquilo, ele depende daquilo, o trabalhador depende daquilo, as pessoas estão desesperadas, quer dizer, os conflitos familiares que estão aumentando, os problemas psicológicos idem. Então, a análise é muito complexa. Eu não estou nem indo para um lado para outro lado. Eu só acho que a reflexão ela tem que ser feita em múltiplas esferas, com múltiplas áreas de conhecimento. Isso é o meu ponto de vista. Sem dúvida, sim. E acho assim que nós da área trabalhista, a gente há pouco tempo teve uma lição dura, né, que foi a reforma trabalhista. E eu acho que a gente não aprendeu a lição ainda. Que lição é essa? Se a gente não se abrir para novas possibilidades, novas formas de regulamentação, ou seja, não se abrir para um direito do trabalho mais, digamos assim, possível de ser adequado a todas as demandas da sociedade, alguém vai fazer isso pela gente, entendeu? Alguém passa o rolo compressor e resolve o problema à força. Porque foi isso que aconteceu na reforma trabalhista, né? Nós tivemos aí o quê? Foram governos, vamos botar assim, governos simpáticos à causa trabalhista, né? Foram 2 Lula, um Dilma e mais metade de um Dilma, né? Perfeito. E assim, não se fez reforma estrutural nenhuma na área trabalhista, não se fez a reforma sindical tão sonhada, né? Que poderia ter feito devagar e de forma mais organizada, o fim da contribuição compulsória e tal. E aí quando surgiu uma oportunidade, uma janelinha de oportunidade, passou a reforma trabalhista lá, como viram que dava e passou. Beleza, tem coisas boas, tem coisas ruins. Eu até vi alguém botar aqui deforma trabalhista. Eu acho que a reforma trabalhista tem coisas boas, tem coisas ruins, como tudo na vida, né? Como tudo.
E, óbvio, né? Se eu fosse eu legislador, eu teria feito coisas bem diferentes, mas aí é outro papo, né? E o que a gente está vivenciando agora, Leone? Assim, a gente já sabe que o modelo tradicional trabalhista está em vias de extinção. Ou seja, ele já está enfraquecido no mundo inteiro, tá, gente? Não estou falando de política de É esquerda, importante. direita. É no mundo inteiro. No mundo inteiro, o trabalho subordinado clássico vem se reduzindo. Se isso é bom ou ruim, se isso é evolução ou involução, isso é outra discussão. Mas vamos lidar com os fatos. Os fatos são esses. Hoje no Brasil, você não tem 40% da população ativa com carteira assinada. Não tem. E aí, assim, a gente fica numa mega discussão, né, de proteção trabalhista nesse modelo tradicional, que é importante, que não pode ser descartado, que ainda tem fôlego, tá? Mas me parece claramente que não é mais só isso, né? Eu, como juiz, uma das minhas maiores frustrações é pregar um trabalhador que pede vínculo de emprego e eu só tenho duas opções: dizer que ele é empregado e aí ele ganha tudo, ou dizer que ele não é empregado e ele não tem Fica, nada, exatamente. né? Nossa, deve ser frustrante, né? É horrível, assim. E aí você vê que o sujeito precisa de alguma proteção, né? Mas eu não posso inventar uma proteção para ele. Eu sou Exatamente. juiz, né? Eu tenho meus limites, né? Graças a Deus, juiz tem limites, né? Senão seria um pega para capar, né? Mas assim, urge a gente, por exemplo, na área trabalhista, estar discutindo uma pauta que é uma pauta positiva, a meu ver, né? De uma pauta positiva de regulamentação geral do trabalho humano, né? Porque a nossa justiça, ela já é uma justiça do trabalho humano, não é justiça Exato. de emprego, né? Só que a gente não consegue evoluir nisso. Por quê? Por culpa nossa. Porque se a gente aceitar uma leizinha com uma carga menor de direitos trabalhistas, a gente diz que é retrocesso, que é deforma, que é destruição, tal. E aí fica aí, 60% da população ativa amíngua, né? E aí esses momentos de crise mostram essas chagas da sociedade, né? Perfeito, mais Por isso, perfeito. né? Crise é bom por isso, que ela dá essa visibilidade, e aí a partir daí a gente faz escolhas, são as oportunidades, né? Eu acho que a oportunidade agora é essa, é a gente perceber que 60% da população ativa brasileira está à míngua de uma proteção social e que a gente precisa buscar, aí sim, uma intervenção estatal, aí sim, papel do Estado, né? Um Estado que não sufoque a livre iniciativa, o desenvolvimento econômico, mas que sim se preocupe com o ser humano, que tenha assim uma pauta social mínima para todos, que é o que os países capitalistas mais evoluídos já fazem, né? E Exatamente. é o caminho que eu acho que a gente devia seguir aqui também, né? E uma coisa, né, Calvê, assim, o ser humano, ele é naturalmente, intrinsecamente, avesso a mudanças e reformas, né? A gente é muito acostumado com o que a gente conhece. E qualquer tipo de mudança ou tentativa de mudança, a primeira reação de todos é a aversão, é Uhum, rechaçar, é a crítica nem só construtiva, destrutiva, né? Eu sempre uhum, cito um exemplo, que todo mundo fala, nossa, que absurdo, contrato intermitente. Não é que eu estou defendendo o contrato intermitente, uhum, mas se eu olho do lado do tomador de serviços, do lado do tomador de serviços, ele faz sentido. Em tese, é um tipo de trabalho on demand, que se paga pela uhum, demanda e a inatividade, eu não tenho nenhum tipo de encargo trabalhista. O uhum, quanto ele foi criticado por muitos, sem uma construção aprofundada, sem uhum, analisar se aquilo teria viabilidade prática ou nem deixar aquilo ter viabilidade prática para ver se é bom ou não. uhum, Então tem que vir um momento de crise como essa, uma uhum, crise realmente que a gente não tem escolha, quer dizer, uma uhum, pandemia, é algo mundial que a gente está sendo obrigado a ficar em casa. E agora todo mundo. O quanto que se criticou, Calvê, o teletrabalho. Ah, uhum. mas o teletrabalho. Agora todo mundo está sendo obrigado a fazer o teletrabalho. E É. curiosamente, bem ou mal, a gente está enxergando aspectos positivos no teletrabalho. É. Lógico, tem aspectos negativos, é lógico, mas também tem aspectos positivos. E eu pergunto, reflexões que ele está fazendo aqui em São Paulo e aqui no Rio, idem. Se eu pego agora os grandes conglomerados empresariais, faz Uhum, sentido ter essa quantidade de unidades físicas? Quer dizer, eu posso colocar o back-office ou parte do back-office trabalhando em teletrabalho? Quer dizer, o próprio é. trabalhador, ele não consegue se organizar e ter mais tempo com a sua família, com seus amigos, um lazer, poder estudar Uhum, mais? Está ouvindo hoje uma uhum, trabalhadora hoje na CNN News
falando, poxa, ela está economizando de tempo que ela tinha para ir para voltar, de condução e tudo mais, quase 5 horas. Ela demorava 2 horas e pouco para ir, 2 horas para voltar. E agora, curiosamente, ela falou que ela estava tirando esse tempo, olha só, para ver vídeo no YouTube, para fazer curso gratuito que todo mundo está oferecendo. Quer dizer, então a gente precisa de um momento assim. Quem sabe não é momento agora de mudar a própria natureza jurídica do ser humano, né? De, calma, tem uma mudança? Deixa eu fazer uma reflexão mais aprofundada. Até porque hoje, né, Calvê, todo mundo é jurista, né? Todo mundo critica, é jurista e condena. Qual a sua opinião sobre isso? Né? Eu acho isso fantástico, assim, porque assim, isso para mim é a tecnologia mostrando a possibilidade de participação do cidadão, né? Então, assim, eu acho um barato, assim, e você deve receber também, né? A quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que não tem nada a ver com direito, dando opinião e criticando isso e criticando aquilo, né? E assim, discordando você com uma certeza, né? Você fala, nossa, eu preciso reestudar o tema. É um barato, assim, porque isso é participação, as pessoas estão interessadas, isso eu acho legal, tá? E acho, assim, que essa questão do teletrabalho, por exemplo, não precisa ir longe. Ano passado, estava uma discussão ferrenha sobre teletrabalho para juízes. E a grande maioria sendo contra, né? E aí surge essa pandemia, o CNJ rapidamente refaz a sua cabeça, se adapta, cria uma plataforma para a gente fazer audiência telepresencial, né, por teletrabalho. E a partir de início de maio agora, a gente vai começar a fazer aqui no Rio de Janeiro, aí em São Paulo também, né? Também. Ou seja, uma coisa que a gente, há 3 meses atrás, achava que não era compatível com o exercício da magistratura. É o que está permitindo o tribunal continuar funcionando e a gente atender o cidadão. Então, de novo, assim, essa coisa da crise que gera oportunidade, né? Claro que a gente tem que ter calma também. Eu também não sou desses que acham assim que tudo que é novo é necessariamente melhor, né? Eu gosto de mesclar e tal, mas uma coisa que a gente tem que superar é essa coisa do medo. Realmente a gente tem que superar, né? E na área trabalhista a gente tem um medo que é sempre esse fantasma da extinção, né? Da extinção do trabalho, do desmonte do direito do trabalho. Exato. É um medo que se justifica em certa medida, né? Porque a nossa história ela é uma história de conflito, né? Uma história de luta, uma história de... Foi muito sangue jorrou até a gente conquistar os direitos trabalhistas. A gente não pode ignorar a nossa história, né? Só que a gente também não pode ficar preso nela, né? Então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de abertura, superar um pouco do medo. E nós, né, atores dessa área, a gente tem que começar realmente a pensar que novas possibilidades devem existir e que a gente já está atrasado nesse debate, né? Para quem gosta de teoria da conspiração, essas coisas assim mais... tem gente que fala que até 2030 praticamente acabou o trabalho subordinado. Vai estar tudo automatizado, né? Então, assim, eu não acredito assim que seja tão rápido, mas que vai reduzir muito, vai. E aí eu pergunto, cadê o debate do novo contrato social que vai substituir o atual, onde a base da sociedade é o trabalho humano, né? Porque se a gente está partindo para um mundo em que o trabalho vai ficando escasso, é complicado, né? E a gente já tem que começar a botar isso no debate, né? Como já tem países pensando em renda mínima, independentemente de trabalho. Perfeito. Né? Até a Finlândia, né, por exemplo, né? Já está pensando nisso. Claro que a gente está muito atrás, né? Sim. Mas o mínimo agora, o mínimo, é de uma vez por todas a gente aceitar. Trabalho humano tem várias manifestações, não é só CLT. CLT continua, é importante, mas não é mais só isso. E parar com esse medo, né? De achar que qualquer passo de diferente significa necessariamente a destruição do que já construímos. Acho que não, acho que está na hora da gente avançar um pouco. E tudo retrocesso, né, Calvê? Tudo é o retrocesso, né? São argumentos que acabam virando um clichê e até superficiais, né? O não retrocesso social. Né? Assim, vira jargão, né? O jargão é a dignidade da pessoa humana na atualidade, né? Tudo é dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esses argumentos retóricos, né? Eu acho que a gente precisa, lógico, também não aceitar tudo de novo, que vem naturalmente,
mas precisa ter uma cabeça um pouco mais aberta, mas já discutir, né? Isso É. você falou muito importante. A gente vai esperar até quando para discutir justamente a tecnologia que veja bem, que junto com a pandemia ela está sendo desenvolvida na mesma velocidade. Quer dizer, o quanto a gente está usando a tecnologia, e é óbvio, o trabalho humano ele vai sofrer muitos reflexos da tecnologia em suas múltiplas vertentes, né? As próprias empresas agora estão verificando que não é em toda a função que o trabalho humano é necessário, que a tecnologia ela pode fazer. E a gente tem que ter essa realidade. Quer dizer, da mesma forma que você, trabalhador, está achando interessante o teletrabalho, as empresas, os empresários também estão encontrando pontos positivos do teletrabalho, né? Então eu acho que quando voltar, e a gente já está verificando que a volta ela vai ser paulatina, muita gente acha que vai voltar do dia para a noite, e não vai ser assim, a gente sabe que a volta ela vai ser paulatina. Como que vai ser a sociedade? Ela vai ser diferente, a gente vai ter que reconstruir as relações sociais, relações jurídicas e outras, né? E eu acho que uma lição que isso tem que gerar é a gente ficar mais suscetível à mudança, saber encarar de uma maneira melhor, saber discutir, saber debater e mais, eu acho, né, Calveiro? Ouvir os múltiplos entendimentos, né? O Brasil ele ficou muito direita, esquerda, ou você é para cima, ou é para baixo, ou é São Paulino, é corintiano, é flamenguista. E a partir do momento que você tem o seu ponto de vista, simplesmente não é que você não aceita, você não quer nem ouvir, nem debater, nem mudar. O que isso é um absurdo, né? A gente precisa evoluir e ter maturidade, saber entender que outros fundamentos existem e eles podem até servir para a gente reconstruir os nossos, né? Sem dúvida. Assim, a gente está num momento em que a área trabalhista em especial, você não consegue debater, né? Eu que tenho essa linha de pensamento assim mais aberta, tal, na magistratura hoje eu sou, muitas vezes o pessoal me chama de juiz do capital. Nossa, sei lá. Imagina. Hoje eu tenho uma atividade política dentro da magistratura, né? Sim. Que eu sou presidente da Associação Brasileira, era a Jutra Regional, e agora fizemos o salto nacional, que é a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho, que é uma nova ficou ABMT. ABMT, tá certo. Isso, tá certo, tá que é a nova ABMT. associação nacional que eu estou presidindo, e a gente entra muito nesses debates, né? E muita gente nos acusa, não, vocês são a magistratura da direita. Não é da direita, assim. É técnica, imparcial, resgatando os valores que são importantes. Essa minha fala que vocês estão vendo aqui é a fala que a gente tem lá, basicamente, né? E que é muito importante para a gente poder começar a trazer um debate para a sociedade. Quer ver outro debate, Leone, que te envolve, por exemplo? Vamos lá. Por que a gente, aí vou falar assim, classicamente dentro da Justiça do Trabalho, tem tanta desconfiança dos advogados, por exemplo? Quantos colegas jamais homologam um acordo se não tiver presente lá o reclamante, né? Apesar do advogado ter procuração com poderes para transigir, para receber, para dar todos os poderes especiais. E aí o magistrado simplesmente não confia no advogado, não é? Então, assim, são deficiências éticas que a gente tem, né? E aí também vou defender minha classe. A gente já viu milhões de fraudes, né? A gente já viu milhões de fraudes. Eu já vi advogado comendo cheque. São Paulo, cada história, a gente tem muita história. Tem muito. Mas assim, está na hora da gente fazer um resgate e cada um dentro da sua instituição exigir essa retomada da integridade, da ética, sabe? Não dá mais para se tolerar o advogado mal profissional, a OAB não pode tolerar, entendeu? Como a justiça também não pode tolerar o mau juiz, o MP não pode tolerar o mau procurador, porque assim, a gente precisa, mais do que nunca agora, com essa retomada, de resgatar a ética, né? Me parece assim, que a área trabalhista ela tem dificuldade de se desenvolver, porque tudo que é feito, a gente parte do pressuposto que tem fraude. Sai uma lei nova, você pensa assim, vai fazer fraude aqui, 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 não é? Faz o acordo, acordo extrajudicial para homologar judicialmente. Tem colega que acha que aquilo ali, o pressuposto é fraude. Já vai com olhos de fraude, entendeu?
E essa MP que saiu hoje, né, a 905, ela chegou no Senado com um dispositivo que pouca gente comentou, acho que não deu tempo, né, que era acrescentar um artigo na CLT para permitir acordo extrajudicial com advogados, né, mas feito em cartório, sem passar na justiça. Perfeito. E aí eu comecei a ver já o pessoal falar que é absurdo, que não sei o quê, que vai ter fraude, papapá, papapá, papapá. Eu fiquei pensando, meu, cara, o advogado é função essencial à justiça, está na Constituição, tem um órgão que controla, tem um tribunal de ética dentro da OAB. Sério? Assim, sabe, por que o advogado tem preparo técnico, fez faculdade igual o juiz, a mesma faculdade? Por que o advogado não pode ter essa possibilidade, né, de resolver um conflito fora da justiça do trabalho? Por quê? É o quê? Medo? Aí volta aquela história da novidade com o medo, né? Exatamente. Mas, Talvez. Reflexão é muito importante essa. Eu acho assim, a presunção tem que ser de boa fé e a má fé tem que ser combatida com veemência. Eu acho que é isso. E assim, nós temos o Tribunal de Ética, São Paulo ele é muito atuante. É lógico que eu vou tomar cuidado para falar, mas é uma verdade. Tem que se evitar, na medida do possível, essas decisões corporativistas quando um advogado ou um juiz é objeto da discussão. Né? Eu acho assim, porque é óbvio, hoje, você fala como juiz, a magistratura está sendo muito atacada, a advocacia sempre foi muito atacada, mas a gente tem que partir da presunção da boa-fé, de tudo, e aí a má-fé, assim, a resposta tem que ser com veemência, até para ter aquele caráter punitivo pedagógico, no sentido de servir de pedagogia mesmo para outras pessoas. Acho que isso é fundamental. Essa discussão do cartório, é lógico que é uma comparação que ela pode ser infeliz, mas a gente pega, mesmo o divórcio, quando foi permitido, outras atuações cíveis foram permitidas em cartório, quer dizer, até que ponto elas não geraram uma sua efetividade, né? Em nenhum momento a gente está pensando em esvaziar o Poder Judiciário, não é isso. Mas eu acho que se a gente pensar em efetividade numa visão macro, tem o Poder Judiciário que sempre vai existir, mas a gente tem que pensar também em formas alternativas de solução de conflitos de efetividade, né? A gente pega a nossa comissão de conciliação prévia, a gente pega a própria arbitragem, e veja, sempre quando entra nesse debate, a primeira reação, não, eu não quero debater, eu não quero discutir, vai servir de fraude. Quer dizer, tudo bem, eu estou lendo aqui embaixo, né? Ah, mas o Brasil é o país da corrupção. Será que... Lógico que a gente sabe que a gente tem muito isso. Mas o brasileiro também não colabora para isso. Quer dizer, qual que é o maior crítico do brasileiro? Também não é o brasileiro? Quer dizer, quem critica mais o Brasil do que o próprio Brasil, percebe? E quando a gente viaja, e Cauê, você teve a oportunidade, eu também, graças a Deus, assim, a gente vê que os outros povos, assim, as outras nações, criticam sim o seu país, o seu governo, mas tem um mínimo de defesa, tem um mínimo de patriotismo, tem um mínimo de orgulho. E o brasileiro não, quer dizer, a gente é o primeiro a acabar com o nosso país, a criticar, a tudo não presta, nada é válido, tinha que ser brasileiro. E hoje eu vou falar, Calvin, assim, em termos de juristas, o que a gente deve hoje para qualquer país do mundo em termos de qualidade intelectual? Eu queria ouvir a sua pergunta. A gente deve o que hoje? Para Estados Unidos, para Europa, se a gente está indo para esses países, estudando, ou seja, e a gente senta para debater com eles, o que a gente perde para eles hoje? Não se perde nada, e pelo contrário, eu acho que a gente tem uma característica que eles não têm, né? Que é a criatividade, né? Eu acho que o brasileiro, uma das coisas que ele tem de melhor é isso. A gente tem uma falha, né, na educação de base, claro, né? Mas quem consegue superar essa falha social, né, é de igual para igual. E com a criatividade de um país com recursos escassos, né? A gente consegue fazer muito mais com muito menos. Aliás, né, já que a gente está assim, temas mais abrangentes, eu acho que assim, quando a gente fala dessas soluções alternativas, eu vi alguém que vai desafogar o poder. Eu falaria a mesma coisa, mas talvez, não sei se foi a intenção, mas sem nenhum tom pejorativo, de desafogar no sentido de vamos trabalhar menos, ou vamos evitar o acesso à justiça. Eu acho que não é isso. Eu acho que é cultural de novo, né? Poder Judiciário, o meu sonho como juiz é ser chamado para quando realmente você precisa dessa intervenção, né?
A nossa sensação cotidiana, eu sou magistrado há 23 anos, a nossa sensação cotidiana é de que, assim, a maior parte dos casos que estão ali na nossa mesa, são todos importantes, mas a maior parte dos casos não seria necessário um juiz, né, ganhando o salário que ganha, com a formação que tem, para resolver, né? Lógico, eu não estou menosprezando os casos de menor valor, não é isso. É pensarmos melhores formas para alcançar o mesmo resultado, né? E eu estou convencidíssimo assim, de que nos meus 23 anos de magistratura, esmagadora maioria de casos, eu resolvi, fiz meu papel, mas aquilo poderia ter sido feito talvez de uma outra forma. Perfeito. Menos custosa, mais rápida e talvez com o mesmo resultado. Eu costumo brincar assim que a gente se sente juiz mesmo, né? Assim, claro, toda vez que você consegue efetivar um direito, eu me sinto juiz. Então, por mais simples que seja a causa, você se sente juiz. Eu consegui, fui lá, entendeu? Mas assim, eu acho que o nosso papel seria resolver questões assim, mais ligada às questões humanas, né? As questões de acidente de trabalho, dano moral, interpretações jurídicas, uma grande dúvida de interpretativa. Na verdade, o nosso cotidiano ele é muito, muito prático, né? Assim, ele não exige tanto, né, da formação que a gente tem. E eu acho que isso é uma coisa para a gente repensar assim, né? Qual é a justiça que eu quero? Uma justiça que vai cada vez ser maior, para atender cada vez mais processos, né? E cada vez ter mais juízes, mais varas, mais orçamento, ou a gente quer uma estrutura enxuta que você use como última alternativa, mas que sabe quando usar, a resposta vem. E a resposta é dura, entendeu? Eu estou convencido de que o caminho é por aí, né? E acho assim que um dos grandes problemas, que é, aí falando assim muito claramente, né, que é a questão de mercado mesmo, assim, de você ter muitos conflitos com muitos processos e porque isso gera, né, muitos advogados, muitos cursos, muitos livros, enfim, tudo que existe em torno disso, né? Eu acho que isso simplesmente tende a se transformar e não acabar, entendeu? O advogado de hoje, né, que está hoje se preparando, você deve falar muito isso com o pessoal que faz o exame de ordem. Falar em exame de ordem, eu vi entrando aí a Letícia Aidar, minha colega, coautora da minha CLT sistematizada. Que bacana, que maravilha. Eu vi que ela entrou aí. Um abração, Letícia. Mas eu acho assim que o advogado hoje ele tem que pensar o seguinte: está tudo se transformando, né? E eu tenho novas formas de atuar que não são mais apenas o conflito contencioso na justiça, né? Eu acho que é uma cultura que a gente tem que também desenvolver, enfim, que eu acho que vai ser melhor para toda a sociedade, né? Olha, a reflexão foi... E é engraçado, né, que tava fazendo a reflexão e eu tô aqui pensando. Você vê que tá cliente ligando, tá aquela loucura toda, mas não sei se eu vou usar a palavra correta, tá? Você me corrija se eu estiver errado. Mas não sei se é um apego, né? A gente tem também um pouco isso, né? Então, mas é natural o magistrado ter medo, o advogado ter medo, mas isso vai enfraquecer a área trabalhista como um todo, isso vai fazer com que ela perca importância, né? Será ou pode até ampliar a importância nos casos em que ela efetivamente é necessária? Quer dizer, então, a gente até conseguiria analisar com até mais acuidade, com mais atenção, as próprias decisões, né? É lógico que assim, hoje a população está tendo acesso mais às decisões, mas mais especialmente a do Supremo Tribunal Federal, que hoje virou quase que um Netflix assistir uma decisão do Supremo. Quer dizer, eu vou parar, vou estourar uma pipoca, vou abrir a cerveja e ver a decisão do Supremo, né? Mas quer dizer, por que não também a gente analisar com o mesmo carinho, com a mesma atenção? Quer dizer, como se diz, e não é nenhum menosprezo, a decisão do juiz de piso, a decisão do desembargador, a decisão do ministro, quer dizer, poxa, até chegar no Supremo, quer dizer, lógico que a ação direta ela é um controle concentrado reservado, mas se a gente pega mesmo o caminho, quer dizer, entender o processo, fazer com que a população entenda o grau... o que é um acórdão, quer dizer, a leitura de um acórdão, acompanhar uma decisão, eu acho que isso seria fundamental até para as pessoas respeitarem mais o direito, né? Porque hoje
também é óbvio, eu acho muito forte aquela frase, eu vou repetir, a gente sabe disso até, do Humberto Eco, né? Que ele disse que as redes sociais deram voz aos... Não vou nem completar a frase, porque a gente sabe que frase é essa, mas é lógico que isso traz o aspecto positivo da participação das pessoas, mas eu acho que para as pessoas poderem falar mais dos temas, vale a pena estudar um pouco mais, refletir um pouco mais. Eu vou fazer um paralelo, tá, Calvin? Você também é um amante de esporte, eu também, só que eu gosto da musculação. Estou na linha agora de ficar maromba e tudo mais, então é que agora tá difícil treinar e tudo mais, mas está me envolvendo com a questão de quantas gramas de proteína, você aliar com carboidrato, com gordura, comer tantas, a depender do seu peso e as formas de treinar e etc. O meu canal no YouTube ele serve também para falar de musculação. Eu ainda não gravei nenhum vídeo porque eu não me sinto apto a falar, porque eu ainda acho que eu estou estudando isso que eu sei bastante coisa, mas assim, quer dizer, eu procuro me preparar a partir do momento que eu achar que eu sei relativamente bem, porque eu consigo já falar bastante a música, porque aí eu já estudei bastante, fiz curso, etc. Então o que eu acho é isso, né, Calvin? Também hoje todo mundo fala de tudo e etc. Eu acho que talvez como lição desse momento, isso eu acho que é nosso, né? Tá até na Bíblia, né? Quer dizer, a gente precisa se instruir, precisa estudar. Eu acho que a gente precisa também ter um pouco mais de responsabilidade na hora de falar, na hora de postar alguma coisa. E agora, assim, que desculpa que a gente tem, né, para não poder estudar diante desse momento. O quanto a gente pedia, Calvê, tempo. Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E agora a gente viu que o excesso de tempo também não é legal. Quer dizer, você acaba se perdendo se você não tiver organização, se você não tiver dedicação, disciplina. E agora tudo a desculpa é o coronavírus, né? Para tudo de bom e para tudo de ruim. Então eu acho que a gente está vendo também que os extremos eles também não são interessantes, né? E isso vale também para o direito. Eu acho que o mediano, a razoabilidade, a proporcionalidade, a ponderação, lógico que são valores muito difíceis, são valores que, se a gente passar um papel para cada um que nos acompanha, cada um vai dar um conceito diferente, é um conceito subjetivo. Mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade hoje maior, lógico. Nós, enquanto juristas, operadores do direito, embora haja uma crítica à nomenclatura, operadores do direito, mas eu acho que hoje, simplesmente, as pessoas, qualquer coisa que sai, pega, vai lá e escreve. Poxa, sem refletir, sem estudar, sem... Né? E te dou um exemplo, né? Agora, a questão das medidas provisórias, as múltiplas. E surgiu aquela piada, antes de dormir, vamos ver se sai uma medida provisória e vamos ver se sai uma outra. Mas vou refletir, não estou defendendo nada, tá? Até porque hoje eu não tenho partido político, mas que outro caminho seria o correto? Qual que seria o caminho correto? Diante do momento que, assim, quem que tá, Calvê, acertando a mão, que eu estou falando nas lives, assim, as grandes nações também erraram a mão. A gente pega a Inglaterra, quem imaginaria que Nova York estaria desse jeito, ou mesmo a Inglaterra, quer dizer, mesmo a Itália, quer dizer, a Itália, um celeiro de grandes juristas, de grandes políticos, de grandes, quer dizer, quem que no mundo está acertando a mão, está só acertando? Então, eu acho que talvez agora uma responsabilidade maior nossa, enquanto ser humano, de estudar mais, de se instruir mais. E outra, né, Calvê? Pensa quando a gente fez direito lá atrás, como era difícil ter acesso às informações, quer dizer, ir nas bibliotecas, ir nos anais dos tribunais para ver as decisões. Quer dizer, é óbvio que o Google e o YouTube tem muita besteira, mas tem muita informação muito bacana. Se você souber filtrar, dizem que todo o conhecimento da humanidade hoje está no Google e no YouTube. Se você souber filtrar, você tem acesso ao que há de melhor hoje de informação. Qual que é a sua opinião disso, da necessidade hoje da gente se instruir? Eu sei que eu fui para essa linha, mas eu acho que isso vale para o direito e vale para as outras áreas. A gente está, eu acho que, de maneira até irresponsável, soltando opiniões sobre tudo, né? E assim, eu acho que aí vem alguns valores, Leone, assim, que eu pelo menos aprendi com os meus pais, né? E a gente espera passar para os filhos, né? Então, assim, essa questão de não sair falando, ou de ouvir, eu acho que isso começa pela humildade, né? Assim, como é que, quando me perguntaram assim, mas o que você achou da ajuda econômica que o governo deu para a área trabalhista? Eu falei, olha, assim, eu não tenho nem como criticar,
eu não tenho a menor ideia do quanto poderia dar, né? Será que o governo tinha 1 trilhão para dar e só deu os Exato. 100 bilhões? Aí eu vou falar, poxa, é absurdo. Mas será que ele está dando o máximo possível? Também não sei. Então, assim, o que eu acho que nesse momento a gente tem que refletir é que, assim, é, são, são, é muito complexo. É tudo muito É complexo nesse muito momento, complexo. né? E você não pode queimar cartucho. Então, por exemplo, você imagina o programa que a gente vai precisar para a retomada da economia Nossa, pós-pandemia. Imagina quanto de investimento público a gente não vai precisar para isso, né? Imagina quantas medidas ainda não vão surgir para uhum. disciplinar essa questão, né? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, será que a gente pode chegar agora e queimar todo o dinheiro que a gente vai precisar depois sei lá, para segurar o dólar, para melhorar a bolsa? Enfim, é uma complexidade tão imensa que a gente aqui, como meros artistas da área trabalhista, a gente tem que reconhecer a nossa dificuldade de criticar, né? Claro, o debate é sempre válido, é sempre bom você cobrar, né? Eu acho que o povo tem que fazer isso mesmo, tem que ficar cobrando, tem que ficar lá perturbando, mostrar indignação, porque dá resultado. Lembra da MP 927 que colocou Então, lá a suspensão do contrato sem contrapartida nenhuma? foi. Foi uma chiadeira tão grande, né, que no dia seguinte já saiu um Exato. MP revogando. Então, isso é importante, a nossa participação, porque de vez em quando erra-se a medida e a gente vai lá e dá o alerta, né? Agora, de uma forma geral, eu acho que a gente tem que ter nesse momento cuidado, realmente. Isso, né? E isso está à mão de todos nós. É sempre checar, né, as informações antes de repassar, né? Porque assim, eu nessa pandemia, eu saí de vários grupos de WhatsApp, assim, porque aquele excesso de Nossa, informações, verdade. né, não checadas e aí eu selecionei os grupos assim que realmente eu preciso acompanhar, que realmente fazem diferença, que eu tenho que estar à frente, porque assim, aquilo estava me gerando já, né, uma doença, né? Então, é aquela questão de você ter ali uma disciplina também, né? E assim, essa questão também de a gente estar em casa é muito difícil, né? A gente tem que ser um pouquinho também, um pouquinho simpáticos conosco mesmos, né? No sentido de que não somos super-heróis, a gente não vai conseguir passar o dia inteiro lendo e Não, estudando e fazendo não coisas dá. boas para a humanidade, entendeu? É difícil Não dá. mesmo, entendeu? É criança pela casa, é Não problema tem. acontecendo. Dá Então, preguiça, dá dá vontade de ficar na preguiça. cama, dá vontade de ficar de É, pijama, sem fazer barba, sem pentear o cabelo. é isso Todo aí. mundo tem isso aí, todo mundo. É Não adianta falar normal. que não tem, que é mentira. E a gente tem que se aceitar, né? Dar um descontinho para a gente também nesse momento, né? Agora, se eu posso dar um conselho, que há muitos anos eu trabalho em home office, por conta da vida de juiz, você acaba ficando muito tempo à distância, produzindo sentença. É um trabalho Sim, solitário, né? É rotina. Programa uma cumpra a rotina que fica perfeito. muito mais fácil, né? Que aí você também, né, Leone, que faz gravação online e tal. Se a gente não, Nossa. não criar rotina, o dia Rotina. engole a Você se gente. perde. Engole mesmo. Calvetamos os 2 últimos minutos aqui, tá dando 1 hora já de live, olha Beleza. só, você vê como passa, né? Que é o limite do Bom. Instagram. Isso aí. Foi um prazer, uma honra, né? Mais uma vez eu reitero tudo aquilo que eu falei no começo. Foi um bate-papo muito prazeroso, uma live leve, que eu acho que tem que ser mesmo, mas com grandes reflexões, né? Espero Aham. que a gente tenha contribuído, né? Eu agradeço aí de coração todos que nos acompanharam e vou deixar você fazer as palavras finais. Mas olha, Calvê, gratidão mais uma vez. Aí, continue sendo essa pessoa que você, além de um grande jurista, um grande pensador e um grande ser humano, né? A sua contribuição para a trabalhista e sempre será inequívoca, né? Palavras finais aí, Calvê. Obrigado, Leone. Pessoal, vi aí várias mensagens de pessoas perguntando o que eu faço de atividade física. Congelou? Deu uma congelada, não? Opa, será que Opa, voltou? voltou? Será que derrubaram a gente? Voltou, voltou. Opa,
Será que voltou?